Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho Mateus 3, capítulo 13, versículo 36 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita, o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs, nessa terça-feira tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós, que é um presente de Deus, Ele quer nos falar em forma de parábola. Ele explica sobre os joios. Jesus, ele fala que a boa semente é Deus que dá para nós. O campo é o mundo e a semente, elas pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita será feita nos fins dos tempos. Os ceifadores serão escolhidos por Deus, que serão os anjos. Ele vai colher tudo aquilo que foi produzido. Quando nós nos colocamos a serviço do Senhor, quando nós pregamos, anunciamos a palavra de Deus, nós estamos espalhando a semente. Quando a gente abre o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor e pôr em prática, nós estamos sendo o trigo. E o joio é o mal. Nós estamos vivendo um mundo onde cada dia mais o joio domina. Nós deixamos muitas vezes que o joio domine o nosso coração, as nossas palavras e os nossos sentimentos. Nós devemos entender que os ceifadores, que são os anjos, virá e colherá. Aquilo que for bom vai ser recolhido e levado para Deus. E aquilo que for mal, que não pertence a Deus, que pertence ao maligno, isso será colhido também, só que será jogado na fornalha ardente. Queridos irmãos e irmãs, que tipo de vida nós queremos para nós? Qual é o tipo de semente que nós queremos semear? Qual é o tipo de semente que nós aceitamos que nasce no nosso coração? O homem, muitas vezes, ele procura viver no caminho do mal. Pecar é muito fácil. Nós fechamos muitas vezes os nossos olhos para Deus e praticamos o mal. Nós sabemos que todo aquele que praticar o mal, que não viver de acordo com a vontade do Senhor, será lançado na fornalha do fogo ardente. A palavra diz hoje, neste Evangelho, que lá vai haver choro e ranger de dentes. Queridos irmãos, nós queremos e nós devemos viver sempre de acordo com a vontade do Senhor. Porque nós sabemos que no final dos tempos
aqueles que praticar justiça, aquele que for justo, aquele que tiver humildade, aquele que perdoar e que pedir perdão aos outros, ele vai brilhar como o sol no reino de Deus. Mas aquele que não fizer a vontade do Senhor, nós já sabemos qual é o salário que ele vai receber. E a palavra está dizendo que quem tem ouvido para ouvir, ouça. É preciso abrir os nossos olhos, o nosso coração e aceitarmos a palavra que vem do Senhor. Porque esta palavra, ela nos edifica, ela nos torna pessoa melhor. Nós sabemos que Deus é paciente. A todo momento, Ele nos perdoa. Ele quer que nós sejamos capazes de reconhecer os nossos pecados e confessá-los para Deus. Deus é extremamente paciente conosco. Ele nos dá a liberdade para que nós façamos as nossas escolhas. Mas é preciso que a gente escolha coisa que é bom. É preciso que a gente escolha viver no caminho do Senhor. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós podemos escolher aquilo que nós queremos para nós. Deus coloca sempre o bem na nossa frente. Mas se nós fizermos a opção de escolher o que é mal, Ele respeita a nossa decisão. Só que nós vamos depois colher o fruto daquilo que a gente planta, aquilo que a gente faz. A palavra do Senhor, ela sempre nos traz esperança. Deus sempre nos dá a oportunidade de rever a nossa vida, as nossas histórias, as nossas ações, porque Ele é um Deus de esperança. Ele está sempre do lado daquele que é oprimido e Ele sempre está do nosso lado para repreender aqueles que nos oprimem. A paciência de Deus nos conduz à conversão. Por isso, nós devemos e podemos lutar para que as coisas do mal sejam afastadas da nossa vida. Nós devemos ter esforço. E Deus conta sempre conosco. E Ele sempre nos dá a graça de viver de acordo com a tua vontade. Deus é fiel. Ele promete e cumpre. E sempre nos dá a oportunidade de viver conforme a vontade dEle. Deus é muito respeitoso. Ele respeita as nossas decisões. Ele nos dá a oportunidade, Ele é paciente com nossas escolhas. Às vezes agimos com maldade e Deus espera pacientemente que nós voltemos para Ele. Que nós possamos voltar e viver de acordo com a tua vontade. Deus sempre nos dá tempo. Nós é que procuramos às vezes viver no caminho do mal. Nós não queremos às vezes mudar de vida. E Deus sempre nos dá uma oportunidade, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso para conosco e sempre espera o nosso sim. Se Deus não fosse misericordioso, não haveria salvação, porque a gente peca muito. A gente às vezes não é agradecido pelas coisas que Deus nos faz. A gente nem sempre faz a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente oferece as migalhas das nossas vidas para Deus. E Deus espera sempre de nós o melhor. Porque se nós fizermos o melhor para Deus, nós vamos sempre encontrar graça diante do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.